Olá, olá para você e ouvinte. Mensagem hoje vai ser diferente. Hoje quero iniciar um trabalho de comentar cada livro da Bíblia, fazer um comentário geral da Bíblia Sagrada. Vou pegar cada livro e fazer um comentário para que possa ajudar as pessoas a entender a Bíblia de uma maneira mais simples, de uma maneira mais singular. Saber qual que é a importância da Bíblia para nós e saber qual que é a importância de cada versículo, os versículos que são mais importantes eu vou estar citando aqui, os acontecimentos mais importantes de cada livro eu vou estar citando aqui. E hoje nós vamos iniciar com o livro de Gênesis. E peço a Deus que isso venha ajudar pessoas, que venha trazer entendimento para as pessoas, para que nós não venhamos ficar confundidos, para que nós não venhamos ser levados com ventos, para que nós venhamos ser fortalecidos no Senhor através desse conhecimento que vai ser iniciado a partir de hoje, em nome de Jesus. Pretendo começar com o livro de Gênesis e terminar lá no livro de Apocalipse. Peço a compreensão, peço a ajuda de cada irmão. Se ficar alguma coisa que não foi entendida, se ficar alguma coisa que ficar alguma pergunta, meu canal é aberto. Você pode estar fazendo a sua pergunta em nome de Jesus, amém? E se você estiver gostar desse trabalho, curte, comente, que é de suma importância para mim e para o meu crescimento em nome de Jesus. O livro de Gênesis, irmãos, autor do livro de Gênesis, Moisés. A Bíblia nos fala que Moisés foi o autor do livro de Gênesis. Qual que foi a data que foi escrito o livro de Gênesis? Foi 1450 a 1400 antes de Cristo. 1450 a 1400 antes de Cristo. Do capítulo 1 ao 11 registra os primeiros anos da história do homem. Capítulo de 1 a 11. Desde a criação até a Torre de Babel. Os capítulos de 12 a 50 cobre cerca de 300 anos. Então entenda aí. O capítulo de 12 a 50 vai cobrir cerca de mais ou menos 300 anos. Centralizando na vida... 300 anos. Centralizando na vida de 4 homens. Foi centralizado na vida de 4 homens. Quais são eles? Abraão, Isaac, Jacó e José. Gênesis cobre mais tempo do que os outros 65 livros da Bíblia combinados. Então, o livro de Gênesis, por si próprio, ele cobre muito mais tempo do que todos os outros livros juntos. A palavra Gênesis, para que nós venhamos a entender, significa começo ou origem. Começo ou origem. No livro hebraico significa o princípio, ou no princípio. No contexto, Gênesis é o primeiro dos 5 livros de Moisés, chamado Pentateuco. Então nós sabemos que existem 5 livros pentateucos, e Gênesis é o primeiro livro. Nos primeiros 11 capítulos de Gênesis, trata sobre a história da raça humana, desde o Éden até E nos 39 capítulos restantes, desde Canaã até o Egito, esse primeiro livro forma a base para as outras revelações adicionais de Deus e seu plano para os homens. Então nós sabemos que cada capítulo de Gênesis é uma história. Cada capítulo de Gênesis é uma vida que aconteceu. Cada capítulo de Gênesis é um acontecimento que está trazendo uma história fundamentada para nós. E aonde foi escrito o livro de Gênesis? Na maioria das opiniões, das pesquisas que eu fiz, na opinião geral, é que Moisés recebeu essa revelação enquanto estava no Monte Sinai e no deserto. Monte Sinai e no deserto. Para quem que foi escrito o livro de Gênesis? Gênesis foi escrito, irmãos, para benefício dos israelitas, de Israel.
mas as mensagens nele contidas vão além desse tempo. Revelam-se as promessas que Deus fez aos patriarcas e fundamentos para a manifestação do amor de Deus e a revelação da humanidade através de Jesus Cristo. O conteúdo do livro de Gênesis. Deus usa a sua palavra para trazer à existência toda a sua criação. Essa criação era perfeita até que o homem pecou quando ele ouviu Satanás, quando ele escutou Satanás. Em vez de confiar em Deus e obedecer os seus planos, o pecado de Adão e Eva resultou na morte espiritual, e por fim fez com que o mundo se enchesse de ódio, de violência, desobediência, e finalmente o pecado prevaleceu até que Deus usasse um dilúvio para destruir a humanidade. Exceto o justo, o que foi escolhido como justo de Deus, que é Noé e sua família. Mesmo depois disso, o pecado imundou a terra e o povo construiu a imensa Torre de Babel como desafio a Deus. Contudo, Deus nunca desiste de amar os homens. E os 39 capítulos restantes do livro de Gênesis revelam como Deus, através da família de Abraão, direcionou a história para restabelecer as etapas iniciais, do plano inicial de Deus, e seu plano para salvar o povo e ter comunhão com ele. E o livro termina com o povo escolhido de Deus no Egito. Então, a palavra-chave do livro de Gênesis, princípio. Palavra-chave homens. Palavra-chave aliança. Gênesis relata o princípio dos céus e da terra. Das plantas e das vidas e da vida animais. O homem e a mulher também relata o pecado e a civilização e as obras de redenção de Deus. O plano eterno de Deus de salvação para a humanidade é revelado através da aliança que ele estabeleceu com Abraão. Então Deus firmou novamente no livro de Gênesis uma aliança com Abraão. Deus sempre preocupou com a humanidade. Deus sempre quis o resgate da humanidade. Deus sempre estabeleceu uma aliança com a humanidade. Nós estamos vendo aqui em Gênesis a primeira aliança, depois do pecado de Adão e Eva, ele estabelecendo essa aliança com Abraão. E o tema do livro de Gênesis: Deus criou o homem à sua própria imagem para ter comunhão com ele. Deus criou o homem para ter comunhão com ele. O homem foi criado com corpo, alma e espírito. E também com livre-arbítrio. O homem tinha um livre-arbítrio para tomar suas próprias decisões. Embora venhamos a pecar, Deus não desistirá de nós, nem nos abandonará. Foi o que eu disse lá atrás. Ele está sempre estabelecendo uma comunhão conosco. Apesar das nossas falhas, Deus nos ama e vê quanto valor temos. O Senhor tem um plano para cada vida. Isso inclui salvação e total obediência à sua palavra. Deus, ele tem salvação para nós. Deus, ele tem salvação para a humanidade. Deus tem o amor e o poder de nos proteger e suprir à medida em que colocamos nossa fé nele. Nós temos que sempre estabelecemos a nossa fé com Deus. Nós, seres humanos, nós variamos, dependendo da nossa circunstância, dependendo do nosso momento de vida, nós variamos diante de Deus. Mas o amor de Deus não varia por nós. O amor de Deus, ele é pleno conosco. Por mais que a humanidade, sempre que a Bíblia nos mostra que está sempre pecando contra Deus,
que a humanidade está sempre destruindo essa aliança com Deus, Deus está sempre restabelecendo essa aliança conosco. Deus está sempre estabelecendo essa aliança conosco. Que nós possamos entender e compreendermos através do livro de Gênesis que Deus criou o homem e a mulher para ser perfeito aos olhos de Deus. Mas o homem e a mulher, que nós foi os primeiros homens, primeiro homem e a primeira mulher a habitar-se na terra, Adão e Eva, pecou-se contra Deus. E aí depois do pecado, eles foram expulsos do paraíso. Aí eles começaram a ter filhos e filhas. E Deus restabeleceu novamente uma aliança com o povo através de Abraão. Então o livro de Gênesis é um dos livros mais importantes. Porque nos mostra que Deus não nos criou simplesmente para nós estarmos aqui na terra. Deus tem um propósito conosco, Deus tem um propósito com a humanidade, Deus tem um propósito com você e tem um propósito comigo. Então nós podemos entender que o livro de Gênesis é a criação de tudo e a criação de todas as coisas. Deus criou o homem para ser perfeito, mas Deus não quis criar homens robôs. Deus deu ao homem o livre-arbítrio e através do livre-arbítrio o homem pecou contra Deus. Nós sabemos disso quando Eva e Adão participaram ali daquele diálogo com Satanás, com aquela cobra, pecando novamente contra Deus, e assim perdendo a característica que Deus tinha feito o homem, que é a imagem e semelhança, porque Deus criou o homem para ser imagem e semelhança dele, e Adão e Eva quebrou essa imagem e semelhança que eles tinham com Deus, trazendo sobre nós, sobre a nossa carne, sobre o nosso corpo, o pecado da carne. Trazendo sobre nós o pecado. Mas mesmo assim Deus, Ele continua querendo estabelecer, e continua estabelecendo um compromisso conosco, com a humanidade. Ele tem plano comigo, Ele tem plano com você. São muitos planos, e um dos planos maiores de Deus com a humanidade é o plano de salvação. É o plano de salvação com a humanidade. Nós explicamos aqui o livro de Gênesis, a história da criação. Vai do primeiro versículo, o princípio do pecado e da morte, vai do versículo 3 ao 5, 3:1 ao 5:32, a história de Noé, vai do versículo 6 ao 10:32, a Torre de Babel, vai 11, do 1 ao 9, a vida de Abraão, do 11:10 ao 25:18, a vida de Isaac, do 25:19 ao 26:35, a vida de Jacó, do 27:1 ao 36:43, e a vida de José, do 37:1 ao 50:26. Então, Deus, através do livro de Gênesis, trouxe para nós aqui conhecimentos que nós não devemos perder. Então, como Adão recebeu esses conhecimentos aqui, que nós possamos passar esse conhecimento para os nossos filhos. Nossos filhos só vão deter conhecimento, só vão ter conhecimentos bíblicos, só vão ter conhecimento da nossa origem, da nossa criação, se nós cristãos passarmos para ele. As escolas de hoje não interessam com isso. As escolas de hoje não interessam com Bíblia. Eles preferem falar que o ser humano veio de uma evolução do que de uma criação. E nós como cristãos, sabemos que um homem, ele não veio de uma evolução, ele veio de uma criação. E o livro de Gênesis nos mostra claramente isso, né? Que nós possamos passar, através desse conhecimento que nós estamos adquirindo aqui, passarmos esse conhecimento para a nossa parentela, para nossos filhos, para os nossos netos, e assim sucessivamente eles passarem para o outro.
Então o livro de Gênesis abre a porta de tudo. É a criação de tudo, é o início de tudo. O livro de Gênesis é a criação dos animais, é a criação dos seres humanos, é a criação do firmamento, é a criação do céu, é a criação da terra, é a criação dos animais. E o livro de Gênesis também mostra também o pecado de Adão e Eva, quando eles desobedeceram a Deus. E o livro de Gênesis também trata de grandes outros homens, né, que nós falamos aqui, de grandes homens. O livro de Gênesis nos trata aqui, trazendo para nós uma experiência de vida, né? Nós podemos, é um ditado popular, mas eu quero tratar aqui com os irmãos, nós podemos aprender com os erros dos outros, para nós não aprendermos com nossos próprios erros. Então é muito importante nós adquirirmos conhecimento, fortalecermos em conhecimento, para nós saber que ainda Deus está conosco, para nós sabermos que ainda Deus está no controle de todas as coisas. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E se você gostou do livro de Gênesis, assista lá novamente o próximo livro, né, que nós vamos estar falando, nós vamos dar sequência, né? E nós vamos entrar no livro de Êxodo. Nós vamos falar sobre o livro de Êxodo no próxima live, em nome de Jesus. Para nós entendermos o que é o livro de Êxodo, o período que foi feito e para quem foi feito, e o que nós podemos também tirar a proveito para nossas vidas, em nome de Jesus. Jesus abençoe a sua vida, tá? Quero terminar com uma oração em nome de Jesus. Senhor, Pai Todo-Poderoso, Deus, venha abrir o entendimento dessa pessoa, Deus, que interessou com esse estudo, Deus. Iniciamos aí, Pai, no livro de Gênesis, Deus. A cabeça do Senhor esteja sobre nós, ó Deus, sobre cada propósito firmado aqui, meu Deus, com o Senhor, para que possamos ser mais sábios, que possamos entender a Bíblia de uma maneira simplificada, que possamos conhecer cada propósito, de cada versículo, de cada livro da Bíblia para nossas vidas e sermos fortalecidos em nome de Jesus. Sou eu, pastor Leandro, deixando a mensagem para você hoje sobre o livro de Gênesis, para que possa abrir os teus conhecimentos em nome de Jesus.